Muito bem, agradecendo sempre as palavras carinhosas do meu antecessor no Cidade Urgente, meu querido e grande apresentador Tiago Quara. Grande abraço a você de Manaus, a você do interior. Muito obrigado pela sua companhia em mais um dia de apresentação do programa Ação na TV, você sabe, com você e por você. Olha, minha gente, assuntos de hoje do programa: calor intenso. Ontem foi o dia mais quente do ano, 37 graus. Temos matérias sobre queimadas em Manaus, matérias, né, sérias, e uma matéria realmente muito séria. E amanhã nós vamos trazer aqui no programa representantes do Corpo de Bombeiros para falar, dar dicas, né, como prevenir, como tomar cuidado, como evitar, né, queimadas. Só ontem foram verificados 6 focos de incêndio em Manaus. E ao longo do ano, nesse período todo de verão, já 104 incêndios ocorreram. Realmente, isso é grave. A temperatura está muito alta na capital do Amazonas. Atenção, você que consome ovos, quem não consome, né? Ovos é um alimento extraordinário, um ovinho frito, né? Cozido, um omelete e tal, né? Quem resiste, né? Pois é, você, consumidor de ovos, pode estar correndo risco de consumir ovos estragados com data de validade vencida. Vou explicar direitinho daqui a pouquinho numa bela matéria. Tá bom? E hoje a nossa convidada especial de todas as quartas-feiras, doutora Lia Moraes, nossa embriologista, especialista em reprodução humana. Hoje o tema é pré-natal. Como planejar, a partir de quando planejar um bom pré-natal? Atenção, mulheres, o tema é completamente dedicado e de interesse de vocês. Tá muito bem? Breve intervalo e eu volto já. Pois é, daqui a pouquinho então a nossa entrevistada de todas as quartas-feiras, doutora Lia Moraes, nos falando sobre pré-natal. Atenção, você mulher, tá bem? Mas olha, calor intenso, ontem 37 graus, maior, né, mais alta temperatura verificada em Manaus. Nós, os amazonenses, né, manauaras de modo geral, estamos sofrendo muito, tá bem? 104 focos de incêndio verificados, registrados pelo Corpo de Bombeiros até o presente momento. Só ontem foram 6 focos de incêndio em Manaus. Um deles no bairro Coroado, e nós temos matérias para mostrar para você como está grave, perigosa essa questão da alta temperatura e essa incidência grande de queimadas em Manaus. No perímetro urbano, não é na zona rural, é no perímetro urbano, dentro da nossa cidade. Monteiro, meu irmãozinho, bota na tela, por favor. O incêndio começou por volta de 11 horas da manhã neste terreno baldio localizado na Avenida Efigênio Salles, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus. A área de aproximadamente 100 metros quadrados foi totalmente consumida pelas chamas. Nós estávamos fazendo patrulhamento aqui quando nós avistamos muita fumaça aqui no local, né? Aí nós viemos verificar. Aí percebemos que estava pegando fogo aqui o terreno, né? Aí o fogo já foi se alastrando rapidamente. Menos de 20 minutos o fogo já estava quase lá perto do condomínio já. Acionamos o bombeiro, tudinho, eles chegaram rapidamente, não deixaram se alastrar até ali para o condomínio. Para facilitar o trabalho do Corpo de Bombeiros, um trecho da avenida no sentido Constantino Neri foi interditado por agentes do Manaus Trans. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Em cima desse tema, queimadas, incêndio, fumaça, intoxicação, enfim, doenças, né, provocadas por esse problema seríssimo, né? Amanhã estaremos recebendo aqui representantes do Corpo de Bombeiros, pessoal especializado que lida, né, com essas ocorrências, para passar dicas, dizer como é que está fazendo, como é que se faz para se denunciar, evitando que o fogo se propague, né, por mais tempo e traga mais prejuízos. Amanhã, portanto, o programa dá uma atenção especial a essa questão de queimadas, de focos de incêndio e as suas consequências em Manaus. Tá muito bem? Olha, todos nós consumimos ovos, né? Quem não gosta, né? É um alimento assim considerado até básico, né, da população brasileira. Ocorre o seguinte... Não, eu vou comentar depois. Eu vou pedir a matéria para você entender e se situar, para você ver como a população consumidora de ovos está correndo risco de repente, estar consumindo ovos com data de validade vencida. Meu querido Monteiro, bota na tela essa matéria do nosso querido repórter do Band Cidade, Israel... As granjas do Amazonas...
As granjas do Amazonas têm capacidade para produzir 50 milhões de ovos por mês, mas parte dos ovos comercializados no comércio da capital também vem de outros estados, como São Paulo. Só no ano passado foram importados cerca de 35 mil unidades, número que este ano pode chegar a 150 mil. Mas, de acordo com a Agência de Defesa Agropecuária Florestal do Amazonas, a maioria desses ovos estaria sendo comercializada com a validade acima de 60 dias, o que compromete a qualidade do produto vendido ao consumidor. O Conselho mais a DAF vai fazer uma nota técnica, né, esclarecendo para os nossos responsáveis técnicos no supermercado, né, qual a regra que vai ser tratada a esse respeito. Vai desencadear também aqui um processo educativo, né, para a população, para que ela possa ter conhecimento, né, de como poder avaliar melhor o produto na prateleira, né, e assim evitar, né, que o consumidor possa levar para casa um produto estragado. O problema foi discutido esta tarde durante reunião entre a DAF, Conselho Regional de Medicina Veterinária e a Associação de Produtores. No encontro foi definido que a partir de agora uma nota técnica será enviada a todos os veterinários responsáveis pelos estabelecimentos comerciais com o objetivo de garantir a qualidade de produto. Essa nota técnica orientando aos veterinários qual o procedimento para a manutenção da qualidade desse produto, o ovo, que a gente entende que é vital, é fundamental para a segurança alimentar. E a partir da orientação dessa nota técnica, o Conselho vai passar a ter uma fiscalização mais efetiva na questão relativa aos ovos na cidade de Manaus. O presidente da Associação dos Avicultores do Estado também destaca que o ovo regional normalmente tem garantia de qualidade em relação ao produto importado. Biosseguridade envolve um total trabalho dentro da granja no setor produtivo, né? Com auxílio do pessoal de orientação do pessoal do Ministério da DAF, hoje praticamente 90% nós já temos entreposto, classificação dentro da lei, como diz a legalidade, e nossos ovos estão todos sob licença do órgão público. Pois é, deu para você entender direitinho, né? Nós importamos, né, mais de 100 mil, né, ovos de fora. Os ovos aqui regionais, eles têm um prazo de validade aí de mais ou menos 60 dias, né? Só que os ovos que são importados de fora, de São Paulo, por exemplo, e outros estados, eles vêm via marítima, via transporte marítimo, certo? Então, esse transporte de lá para cá demora, em média, no mínimo 15 dias. E os importadores, tá certo? Eles colocam lá a datinha de validade na carteira do ovo importado só a partir do momento que eles recebem esse ovo aqui. Então, no final das contas, tá certo? 60 com mais 15, né? São 75 dias. Então, já foi comprovado em alguns estabelecimentos, e é bom que as autoridades, né, da medicina veterinária caiam em cima dessa situação, porque tem muita gente comprando ovo estragado, tá certo? Nas prateleiras dos supermercados e mercearias de Manaus. Isso aí é um risco, é uma agressão à saúde de todos nós. Tá muito bem? Olho vivo, minha gente. Muito bem. Recebo agora, já para o seu boa tarde, a nossa convidada de todas as quartas-feiras, doutora Lia Moraes, embriologista, especializada em reprodução humana, uma autoridade nesse tema, que hoje vai nos falar sobre pré-natal. Doutora Lia, boa tarde. Boa tarde, Nonato. Boa tarde, telespectador. É um prazer estar de volta hoje com você, falando de pré-natal, que é muito importante no nosso estado do Amazonas, né? Um dos maiores índices de gestação do Brasil, e todo mundo tem que saber aí se prevenir direitinho, mas, Nonato, com sua permissão, antes de a gente entrar no assunto, eu quero prestar minha homenagem póstuma à minha colega doutora Ivone Strauss, farmacêutica bioquímica da Clínica Lavita há 8 anos e futura embriologista, estava concluindo a sua formação também para ser embriologista, minha parceira de laboratório, e fatalmente perdemos a doutora Ivone na sexta-feira após sofrer um acidente vascular cerebral, um aneurisma gravíssimo, e que partiu em menos de 48 horas após o problema ocorrido. E meus sentimentos a todos os familiares, a toda a família Strauss, seu companheiro, sua filha, sua netinha. E foi uma grande perda para
para nosso estado, uma grande profissional, e meus sentimentos, eu quero registrar aqui a minha homenagem a uma pessoa fantástica, uma mulher e uma profissional de excelente qualidade que o nosso estado, nossa Manaus perdeu. É isso, Nonato. Com certeza, e nós nos unimos, né, a esse momento de sentimento, tá certo? A todos os familiares, aos pacientes, enfim, a todos, né, que tiveram o prazer de conhecer e conviver com a doutora Ivone. Nossos sentimentos mais profundos, tá bem? Doutora Lia, vamos a um breve intervalo e na volta, tá certo? Você, mulher, né, de todas as idades, de todos os matizes sociais, tá bem? Quem sabe você até que está aí, né, já pensando em engravidar, tá bem? Vai saber tudo sobre pré-natal. Ok? A gente volta já. Quero mandar aqui um alô bem carinhoso a todo competentíssimo, né? Preparadíssimo, referencial, corpo técnico da Clínica Equilíbrio, Saúde e Bem-Estar da Mente e do Corpo, aí na rua Rio Purus, no Vieira Alves. Um grande abraço para os psicólogos, doutor Marcelo Pardo, Estegiane Vanderlei, Francinete Souza, Francinei Ferreira, Luiz Sampaio, Silvana Costa e Maricílvia Pardo, né? Para o terapeuta holístico Edivaldo Marcomini, psiquiatra Alessandra Pereira, endocrinologista Alessandra Melo, nutricionista Maeme Rocha e fisioterapeuta Dr. Edivaldo Júnior. Um grande abraço para todos esses grandes profissionais da medicina. Muito bem, vamos então ao tema de hoje, que é pré-natal. Doutora Lia, o que é, assim, em suma, bem resumidamente, assim, bem explicado, pré-natal e quando deve ser iniciado o pré-natal? Bom, Natal é nascimento, né, Nonato? Por isso a gente comemora Natal, 25, Natal, nascimento, pré-natal, antes do nascimento. É o acompanhamento médico, né, por um ginecologista obstetra, de uma mulher grávida, né, acompanhando todo o período gestacional, a mãe, o bebê, o crescimento, fazendo vários exames médicos para prevenir, né, qualquer eventualidade, qualquer doença que possa surgir ou outra situação que venha prejudicar esse bebê chegar até o seu Natal, ao seu nascimento. Então, muito importante, mas, Nonato, para mim, pré-natal não é só quando a mulher está grávida. Para mim, começa um pouquinho antes, né? Nós temos as imagens aí. Começa aí, ó, planejando ser mãe. Para mim, o pré-natal começa antes da mulher ficar grávida, Nonato. Essa é a minha concepção, assim que eu fiz, e eu vou já te explicar por quê. Perfeito, eu já estou doido para saber, não sou mulher, mas tem muita mulher já querendo saber, né? Porque um pré-natal realmente assegura, né, doutora, é um parto tranquilo, né? Um nascimento tranquilo. Com certeza, e se eu planejar, Nonato, se eu fizer o planejamento, o que é o planejamento? A gente fala que é a consulta pré-concepcional, eu querer, né, tá casada, normalmente, né, o casal decide que chegou a hora de ter os filhos e aí procura o médico ginecologista obstetra, olha, eu quero ficar grávido, o que eu preciso? O médico vai pedir os exames, vai fazer uma avaliação do casal, principalmente da mulher, histórico de saúde, diabetes, hipertensão, várias outras doenças, vai avaliar se está tudo bem pelas ultrassonografias e vai passar medicações. A mulher deve parar de fumar, deve parar de beber, deve começar exercícios físicos, né? Preparando o seu corpo para a gestação. Se toma anticoncepcional, vai parar, e normalmente 50% das mulheres após 6 meses parar, 50 não, acho que chega até mais que isso, acho que 90% das mulheres, falei equivocadamente, após parar o anticoncepcional, 6 meses após, já conseguem a gravidez se não tiver nenhum problema que impeça, né? Então, além das consultas, avaliações médicas, exames, uma boa alimentação, às vezes ir com nutricionista para fazer uma nutrição balanceada, uma alimentação adequada, né? E também vacinas importantes, porque, por exemplo, a vacina contra a rubéola, ela deve ser tomada antes da gravidez, né? Tem vacinas contra a hepatite B, então a mulher também antes da gravidez tem que se preocupar, inclusive, com algumas vacinas que depois, se estiver grávida, a vacina contra a rubéola não pode mais ser tomada. Então, para mim, o pré-natal começa na decisão do casal em engravidar, Nonato. Correto. E a questão da primeira consulta, primeira vez que a mulher deve procurar o médico para iniciar o seu pré-natal?
Então, quando a mulher ela já foi antes ao médico, ela já está esperando a gestação, ela dá continuidade com aquele mesmo médico, né? E aí só vai pedir mais exames complementares. Normalmente, quando a mulher não menstrua e desconfia que está grávida, faz às vezes logo um teste de farmácia, aí deu um positivo, já corre para fazer um exame em um hospital, um beta quantitativo, né? Porque o exame de farmácia só diz assim, tá grávida ou não, positivo, sim ou não. O outro método, né, o beta-HCG, quantitativo, e aí vai avaliar, né, para ver a quantidade, aí vai indicar se está gêmeos, se não é gêmeos, né? E aí já começa. Então, uma vez a mulher identificando a gestação, principalmente se ela não fez os exames antes da gravidez, ela tem que correr imediatamente, Nonato, ao ginecologista obstetra. E aí, o que era para ela ter feito antes de engravidar, ela vai ter que fazer tudo de novo. Todos os exames, ele começa com uma história detalhada, sintomas, quando foi a última menstruação, sobre métodos anticoncepcionais, aí a questão, como eu falei, da pressão alta, diabetes, histórico familiar, de outras doenças. Então, aí começa os exames detalhados com um exame físico da paciente, com exame histórico, anamnese, né, um histórico completo, e aí ele começa a outra parte dos exames da paciente, Nonato. Correto. Quer dizer, esses exames todos, né, são fundamentais, não, doutora Lia? Sem o que a mulher passa a não ter certeza se vai ter uma gestação tranquila, segura, né? Com certeza, fundamentais. Então, alguns eu já falei, aí começa, ó. Hemograma, né, exame de sangue, que basicamente a questão da anemia, muitas grávidas, se não tiver uma boa... Então, sempre fala para a grávida, comer fígado, comer couve, tomar genipapo, porque o bebê começa a consumir os nutrientes da mãe, e aí às vezes a grávida apresenta uma anemia. Se estiver cuidando, vai estar vendo. Então, grupo sanguíneo, fator RH, porque quando a mãe é negativa e o pai é positivo, e aí o bebê pode ser positivo, então uma incompatibilidade sanguínea de mãe negativa pode causar problemas e até a morte do bebê, né? E aí, exame de urina, o Papa Nicolau, para ver se tem infecção urinária, o Papa Nicolau para avaliar infecções no colo do útero. E aí, tudo que eu já falei de rubéola, diabetes, até HPV, que o Papa Nicolau já vai avaliar, HIV, toxoplasmose, até alguns médicos pedem também logo o EPF, que é o exame de fezes, para avaliar a verminose e tudo. Então, são várias, e é muito importante. Por exemplo, a glicemia, que vai analisar a diabetes, porque uma diabetes, a pessoa que já tem diabetes antes da gestação tem que ter um cuidado assim absurdo, um controle super criterioso. Às vezes a paciente não tem diabetes, mas manifesta diabetes gestacional, que é muito delicado. A pressão também pode manifestar uma pressão alta na gestação. Então, toxoplasmose, que é uma doença causada por protozoário, a sífilis, que é causada por uma bactéria, né? A rubéola, que é uma doença viral. Então, a hepatite B, que caso a mãe seja portadora do vírus, quando se descobre, aí tem todo um cuidado necessário. Então, eu estou falando aqui dos exames básicos, primários, que o médico pede na primeira consulta, que são exames de sangue, urina e, às vezes, fezes. E o Papa Nicolau, se a paciente não tiver feito recente, né, que é o preventivo, se já tiver um tempo, o médico também já faz. Importantíssimo, Nonato, importantíssimo. Perfeitamente. E doutora Lia, e as ultrassonografias, né, são necessárias também nesse processo? Com certeza, com certeza. Algumas são obrigatórias, não somente necessárias, Nonato, ok? Por exemplo, normalmente, quando a pessoa tem um plano de saúde, tudo, logo que se descobre a gravidez, que vai ao ginecologista, ele já pede uma ultrassomzinha inicial, que essa primeira ultrassom é a ultrassom que a gente vê, o médico calcula a data provável do parto. Então, quanto mais cedo a paciente fizer a ultrassonografia, é essa que é indicativa da data, a data da última menstruação, tudo. Mas nem sempre todas as pacientes fazem tão precocemente. E aí, obrigatoriamente, a paciente tem que fazer uma ultrassom morfológica transvaginal no primeiro trimestre da gestação, ou seja, entre 11ª, 11ª e
13ª semana de gestação, especificamente pode ser a 12ª, ou seja, 3 meses. O médico, ele avalia a gestação por semanas, Nonato, a paciente por mês, né? Mas assim, a cada 4 semanas, 1 mês, 8 semanas, 2 meses, 12 semanas, 3 meses. 12 semanas, ideal para fazer, que faz a medida da translucência nucal. O que é isso? É a nuca que mesmo o médico mede lá pela ultrassonografia, tem um padrão, um valor certo, um tamanho, que se tiver alterado pode indicar uma síndrome genética, talvez uma síndrome de Down. Então, importantíssimo todas as mulheres grávidas fazerem a ultrassom morfológica de primeiro trimestre, que é com 3 meses exatamente, especialmente entre 11ª e 14ª. Essa é a primeira importante, Nonato? Pois não. Bom, já falamos de tanto exame, né, das ultrassonografias. Existe mais algum outro tipo de exame que seja considerado importante antes do parto? Então, eu falei só da primeira. Agora tem do segundo trimestre, a segunda, que é com 20 semanas de gestação, também obrigatória. A coisa vai por etapas, Vai, né? Por etapa. Eu falei só da primeira, isso. Nonato. A segunda obrigatória é com 20 semanas, que é o 5º mês. Ela mede todo o bebezinho, o tamanho, pelos ossos do bebê, ela faz toda uma medida, ela já é uma ultrassom obstétrica, né? Ela não é mais transvaginal, eu já expliquei isso para vocês anteriormente. Depois, no 7º mês, a partir das 28 semanas de gestação, que é o 7º mês, tem a cardiotacografia fetal. Ela avalia os batimentos cardíacos do bebê, também muito importante a partir do 7º mês. E também, mais no finalzinho, não obrigatório ainda pela Organização Mundial de Saúde, mas muitíssimo importante, a ultrassonografia com Doppler, no 8º mês de gestação, e que ela avalia o fluxo sanguíneo e outros parâmetros do bebê já no finalzinho da gestação. E aí, fazendo todo esse acompanhamento, a evolução mês a mês da paciente, e aí nos últimos dias já é mais intenso para que chegue, então, ao grande esperado dia do Natal, do nascimento desse bebê, Nonato. Perfeito. Doutora Lia, a senhora que lida com assuntos, está dentro do tema, trabalha, né, em cima disso, né? A senhora acha que, apesar de toda esta gama de informação que é passada pela mídia para as pessoas, né, enfim, as informações são passadas nas unidades básicas de saúde, nas maternidades, enfim, hoje é um processo de esclarecimento assim bem generalizado, né? Ainda existem muitas mulheres que se expõem, né, a uma gestação sem essas devidas precauções de um pré-natal bem planejado? Infelizmente sim, Nonato, infelizmente sim, principalmente no meio das adolescentes, né? Muitas adolescentes grávidas no nosso estado, não só na nossa capital, vão pouquíssimo, e eu fico impressionada porque às vezes mães já adultas, maduras, não conseguem engravidar com todo o que ela pode oferecer, e meninas tão jovens enfrentam uma gravidez de qualquer maneira, e aí tem muita morte, né, de mães, ainda ocorre que não deveria mais ocorrer com toda a ciência e tecnologia que nós temos nessa área, e muito parto de cesárea, desnecessário em meninas novas, que os médicos têm que mudar o conceito para fazer parto humanizado, parto natural, de principalmente mães jovens, né, que não tem fator de risco nenhum impedindo. Então, infelizmente, mulheres, moças, adolescentes, primeiro que adolescentes, vou repetir, não devem nunca ficar grávida. E as adultas tenham consciência e, olha, tem outras coisas a mais. Por exemplo, o ácido fólico tem que tomar 3 meses antes da mulher ficar grávida. É uma vitamina, um suplemento vitamínico muito importante para a mulher, para evitar possíveis alterações genéticas no bebê, por exemplo, malformações. O ácido fólico, 3 meses antes da gestação. Fora, a gente também tem outros fatores que a gente pode estar pesquisando na internet e sobre amamentação e tantas outras coisas importantíssimas para esperar um tão desejado bebê, para um ser humano que vem ao mundo, que Deus manda para a gente, uma grande dádiva preciosa de Deus. Muito bem, doutora Lia, 30 segundinhos para a senhora acrescentar mais alguma coisa que porventura precisa ser dito para as mulheres queridas que nos dão atenção nesse momento. Digo para as mulheres, valorizem a vida, Deus é o dono da vida,
acabei iniciando o programa falando da perda de uma pessoa querida. Nunca sabemos a hora que partiremos deste mundo. Não sejam promíscuas, valorizem você, valorizem o seu corpo, valorizem se você ficar grávida. Em frente, seja uma mãe digna, não é por questão social, por dinheiro, mas é por consciência. Procure um médico, vá atrás do seu direito. E eu digo mais, eu tenho certeza que o Nonato vai falar isso para você. Se você for no posto de saúde, numa maternidade, e você não for atendida adequadamente, venha aqui, procure o Nonato, que a gente fala aí para a população, procura os órgãos de saúde, secretário, porque você grávida tem direito a todo atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Muito obrigado, doutora Lia. Mais um tema importante. A você de casa, a você de Manaus, do interior, obrigado pela audiência. Amanhã, 2h20 em ponto, Ação na TV, aqui na Band, com você e por você. Até lá.